Olá pessoal, este é o tutorial que irá subsidiar o encontro formativo nos polos que acontecerá nos dias 15 e 16 de abril em sua regional. Começaremos com o tutorial que indica como gerar os gráficos de indicadores da avaliação diagnóstica. Nessa página, você vai clicar em SIG, vai preencher o número do usuário, senha, o código da escola, acessar agora a opção Documentos. Acesse a opção Relatórios, Acompanhamento Pedagógico, Avaliação Diagnóstica. Nesse campo, você irá selecionar a etapa de ensino, a série, o turno, semestre, turma, disciplina e o bimestre. Então, seu quadro de indicador de desempenho da avaliação diagnóstica vai ser gerado. O que você está vendo é um quadro genérico, onde vai mostrar o índice de desempenho e os descritores. O que é importante entender no gráfico indicador da avaliação diagnóstica? Selecionando essa opção, esse é o gráfico, também genérico, que mostra o índice de desempenho em ciências, língua portuguesa e matemática. No nosso caso, será analisado o gráfico de desempenho em ciências. Essa linha, ela mostra o índice de desempenho em 50%. Esses são os descritores avaliados. No caso de língua de ciências, nós estaremos com os descritores D27, D8, D15, D22, D23 e assim sucessivamente. O importante observar nesse gráfico são os descritores que estão abaixo do índice de 50%, que é o percentual de acerto abaixo de 50%, estando no ponto crítico. É sobre ele que vai estar enfatizando o nosso estudo. Esses são os descritores, que eles estão com nível ou igual ou acima de 50%. Então, o que devemos fazer é manter o nível de aprendizagem, buscando manter ou ampliar esses índices. O que ensinar? Nossa rede de ensino possui agora um currículo de referência. Então, é nesse currículo que nós vamos nos pautar todos os nossos ensinamentos. Está aí um exemplo do que aparece no nosso currículo. Está aí um exemplo do 5º ano do ensino fundamental. O nosso currículo de referência ele está organizado através das expectativas de aprendizagem, eixos temáticos e conteúdos. Quais habilidades os estudantes deverão ter adquirido ao final do 5º ano? Então, a avaliação diagnóstica ela tem esse viés, justamente de diagnosticar quais são as habilidades que foram adquiridas ao longo do processo, tanto para 5º ano, 9º ano e 3º ano do ensino médio. Está aí o indicador de desempenho do 5º ano do ensino fundamental. Temos dois descritores com nível de desempenho muito baixo. Nesse caso, o D6 e o D7. É sobre esses descritores que nós vamos fazer uma análise. O descritor D6 está muito abaixo de 50%, nível muito crítico. Vamos analisar. O descritor selecionado para análise foi o D6, por ser um ponto crítico, nível muito baixo. O descritor D6, então, fala em identificar a fonte de energia dos vegetais. O item que abordou esse descritor na avaliação diagnóstica foi o seguinte. Observe a figura. A fotossíntese é um processo pelo qual as plantas produzem o próprio alimento para obtenção de energia necessária à sua sobrevivência. A fonte de energia para os vegetais é a água, a clorofila, a luz, o oxigênio. Então, o gabarito desse item é o sol, é a fonte de energia dos vegetais. Apenas na presença de luz solar acontece a fotossíntese.
As plantas usam água e gás carbônico na presença de luz para produzir glicose e gás oxigênio. Então, gabarito é a letra C. As expectativas de aprendizagem que vão gerar as habilidades para esse item, para que o item fosse resolvido, estão ao longo do período acadêmico vivido pelo aluno, até então. Então, as habilidades que o estudante precisa desenvolver em ciências da natureza, que correspondem a esse descritor, não estão somente no quinto ano. Observem as expectativas de aprendizagem nos anos anteriores. Então, no primeiro ano, observar e relatar a germinação das plantas e as mudanças que ocorrem em seu crescimento. No terceiro ano, identificar o Sol como fonte de energia para os seres vivos. No terceiro ano também tem outra expectativa que atende esse descritor, reconhecer que as plantas precisam de ar, água, luz e calor para viver. No quarto ano, reconhecer a fotossíntese como o processo de produção de alimentos pelos vegetais. E também no quarto ano, identificar elementos necessários à fotossíntese, assim como o resultado desse processo selecionando as existências de vida na Terra. Uma vez diagnosticado o problema, o que fazer então? Sugestão de atividade prática que pode ser trabalhada para que o estudante desenvolva a habilidade esperada. Então, isso é uma atividade que pode ser utilizado lá no quinto ano, para que o aluno venha a entender mais o processo e adquirir a habilidade para estar resolvendo aquele descritor, aquela habilidade. Plantar sementes de feijão em 2 ou mais copinhos com terra própria. Colocar 1 ou mais copinhos com as sementes plantadas dentro de uma caixa de papelão com tampa e regá-los diariamente. Colocar 1 ou mais copinhos com as sementes plantadas em lugar ensolarado e regá-los diariamente. Depois de alguns dias, observar a germinação e o desenvolvimento dos feijoeiros. Os copinhos com as sementes de feijão podem ser substituídos por vasinhos com plantinhas, para que os resultados possam ser observados em tempo mais curto. Outro descritor com nível muito crítico selecionado para análise é o D17. Identificar os astros do sistema solar. Esse é o item que contemplou o descritor. Então, durante a noite, vemos várias estrelas brilhando no céu. E ao olharmos ao céu durante o dia, vemos apenas o Sol, que é a estrela que fornece energia ao planeta Terra. Isto ocorre por quê? Então, o gabarito desse item é a letra C, uma sugestão de resolução. Vemos apenas o brilho do Sol durante o dia, pois ele é a estrela mais próxima da Terra. Da mesma forma, que eu já havia dito no item anterior, as expectativas de aprendizagem relacionadas a esse descritor também estão nos anos anteriores. Não é apenas as expectativas de aprendizagem do ano em questão, da prova da avaliação, e sim todo o processo de aprendizagem do aluno. Como vocês podem ver, o segundo ano, reconhecer o Sol como uma estrela que aquece e ilumina a Terra. No terceiro ano, identificar algumas componentes do sistema solar, o Sol, a Terra e a Lua. Temos no quinto ano também outra expectativa, reconhecer a imensa quantidade de corpos celestes, percebendo que a paisagem celeste não é fixa. Temos diferenciar estrelas, planetas e satélites, também no quinto ano. Identificar a caracterização do sistema solar e seus planetas, também no quinto ano. Então veja que a expectativa abordada no item da avaliação diagnóstica, ela contempla expectativas ao longo do processo estudantil do aluno. Uma outra sugestão de trabalho seria uma atividade no laboratório de informática. Nessa atividade, é bom você conduzir sua turma ao laboratório e apresentar a animação que se encontra no endereço. Faça intervenções durante a visualização da animação e promova um debate
com base nas dúvidas que surgirem. Depois de assistir à animação, promova um momento para que os estudantes, individualmente ou em grupos, façam o registro das informações obtidas. Agora vamos analisar o indicador de desempenho do 9º ano do ensino fundamental. Temos 2 descritores com nível de desempenho muito baixo. Vamos analisar cada descritor. Temos o D9 e o D1. O descritor de nível crítico selecionado para análise é o D9. Reconhecer os processos de nutrição como fonte de transformação e obtenção de energia para o corpo humano. O item que contempla esse descritor na avaliação diagnóstica foi esse aí que está no seu slide. Para uma pessoa ser saudável, é importante ter uma dieta equilibrada. Para isso, deve-se ingerir alimentos ricos em vitaminas, sais minerais, proteínas e carboidratos. Os carboidratos, a principal fonte energética para o nosso organismo, deve constituir de 60% a 70% da nossa alimentação. Alguns alimentos são ricos em carboidratos, como? Então, o gabarito para esse item é o gabarito D, cuja sugestão de resolução: os carboidratos desempenham diversas funções, porém a principal é fornecer energia ao organismo. As células obtêm energia para realizar as funções metabólicas e assim gerar energia para nos sustentar. As principais fontes de carboidratos são arroz, trigo, milho, aveia, batatas, mandioca, etc. As expectativas de aprendizagem que dão habilidade para a resolução do descritor aparecem no currículo no 7º ano. Da mesma forma como foi dito antes, a expectativa de aprendizagem que contempla o descritor nem sempre é do próprio ano da avaliação diagnóstica. São os descritores, são as habilidades contempladas em todo o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Então, está aí as expectativas de aprendizagem. Da mesma forma que já vimos anteriormente, as habilidades em ciências que correspondem a esse descritor não estão somente no 9º ano do ensino fundamental. Então, quais recursos podemos utilizar para desenvolver as habilidades requeridas? Agora vamos analisar o descritor D1. Da mesma forma que já vimos anteriormente, as habilidades em ciências que correspondem a esse descritor não estão somente no 9º ano do ensino fundamental. Então, quais recursos podemos utilizar para desenvolver as habilidades requeridas? Agora, nós vamos analisar o indicador de desempenho da 3ª série do ensino médio. Vamos analisar primeiro o descritor D7. Nesse indicador de desempenho de 3ª série, nós temos vários descritores que estão abaixo de 50%. Quase todos estão críticos. Vamos trabalhar e analisar apenas 2 deles, o D7 e o D15. Vamos avaliar, fazer a análise do descritor D7. D7. Aplicar as leis da termodinâmica em situações problema. Esse é o item da avaliação diagnóstica que contemplou o descritor. A ideia de criar o moto perpétuo, máquina que realiza indefinitivamente e sem perdas a energia gerada para seu próprio movimento, transitou a mente de grandes cientistas durante a história da humanidade. Com a tecnologia que temos hoje, é possível projetar uma máquina com esse princípio? Então, o gabarito para esse item seria a letra C, uma sugestão de resposta. Não é possível o moto perpétuo, pois não existe máquina capaz de operar sem perdas de energia. Então, da mesma forma, esse descritor, que foi aplicado numa avaliação diagnóstica de 3º ano, está contemplado numa expectativa de aprendizagem na 2ª série do ensino médio. Reconhecer em sistemas físicos os princípios da lei da termodinâmica. Veja que no ensino médio também não é diferente. As habilidades em física que correspondem a esse descritor
não estão somente na segunda série do ensino médio. Alguns conceitos fundamentais começam a ser estruturados no ensino fundamental. As expectativas estão inicialmente contempladas no 8º ano do ensino fundamental, no 4º bimestre. Para o desenvolvimento dessas expectativas, o que é necessário então? Relembrar conceitos de energia e trabalho, revisar as variáveis de estado de um gás, pressão, temperatura e volume, relembrar conceitos de calor e trocas de calor. Se a habilidade não foi adquirida através de um método de ensino, certamente devemos diversificar a prática pedagógica. Essa atividade mostra um pouco disso, uma forma diferente de trabalhar um conceito, uma expectativa de aprendizagem, mais visual. Nesse outro slide, mostra uma outra forma. Não há uma receita pronta de como atuar, mas sabemos que temos que diferenciar a prática a fim de atingir os objetivos. Um outro exemplo, visual. Então, há várias formas de se ilustrar, de trabalhar de uma forma diferente. Ilustrar o conceito de alguma forma pode ajudar no aprendizado. Então, esse slide mostra apenas uma forma diferente de mostrar e analisar um conteúdo, a fim de que a habilidade seja mais contemplada, seja mais aprendida pelo aluno. Cada profissional de área saberá intervir da melhor maneira possível. Isso é só um exemplo da continuidade da explicação do conteúdo, de uma forma diferenciada. Vamos agora fazer a análise do descritor D15. Então, o D15 fala em analisar a energia envolvida nas transformações físicas e químicas representadas por meio de gráficos. Esse foi o item que abordou o descritor, o item que fala de termoquímica. Um dos meios de produção do gás acetileno, o etino, utilizado em máquinas de solda metálica, é a reação do carbono grafite com gás hidrogênio. A equação termoquímica desse processo é ilustrada no gráfico. Então, de acordo com os dados fornecidos, a reação ocorre como? Então, o gabarito desse item é a letra D. Sugestão de resposta. O calor fornecido ou absorvido por uma reação química é o resultado da diferença entre a quantidade de calor dos produtos e a quantidade de calor dos reagentes. No gráfico, os reagentes da reação estão no patamar de energia 0 e os produtos estão no patamar de energia 226 kJ. A diferença entre esses dois valores tem como resultado de 226 kJ positivos. Assim, se os reagentes tinham menor energia do que os produtos, o calor foi absorvido pela reação. O descritor está contemplado na expectativa de aprendizagem do currículo da O descritor está contemplado nas expectativas de aprendizagem do currículo de referência da rede. Como todos os outros exemplos aqui já citados. Então está lá. No segunda série do ensino médio, no segundo bimestre, nós temos a expectativa prever a entalpia de uma reação química a partir de informações obtidas de gráficos ou em tabelas. O conceito de energia da substância e interpretação de gráficos em ensino de ciências tem sua iniciação no ensino fundamental e sua concretização no ensino médio. Então, esse conceito ele começa a ser trabalhado desde o 9º ano do ensino fundamental. No primeiro ano, no currículo de referência da rede, nós temos a seguinte expectativa de aprendizagem: identificar o alimento como fonte de energia, energia química ou energia de ligação, relacionando cadeias e teias alimentares à transferência de energia do alimento de um ser vivo a outro. Na primeira série do ensino médio, esse conceito, essa expectativa, ela vem sendo ainda mais trabalhada. Compreender,
representar e interpretar graficamente os processos de mudança de estado físico, temperatura versus tempo, da água e outras substâncias. Interpretar graficamente a mudança de estado físico de uma substância pura e de misturas. Finalmente, na segunda série do ensino médio, é que vai estabelecer e concretizar definitivamente essa habilidade. Está aí a expectativa de aprendizagem no segundo bimestre da segunda série do ensino médio. Prever a entalpia de uma reação química a partir de informações obtidas de gráficos ou tabelas. Compreender e interpretar graficamente que a função de estado não depende do caminho percorrido pela reação. Análises. Fazendo uma análise do porquê do baixo índice do descritor, nós podemos citar essas dificuldades encontradas pelo aluno que vai justificar o mau desempenho nesse descritor. Dificuldade de análise e interpretação de gráfico termoquímico, dificuldade de transpor uma reação química, reagente e produto do texto para um gráfico ou equação química, dificuldade de entender o que é energia de reagentes e energia dos produtos, pois a linguagem científica utilizada na aula não esclarece o conceito, dificuldade de confusão entre calor absorvido e calor liberado numa reação química e expectativa de aprendizagem que atende o descritor pode, às vezes, não ter sido trabalhada pelo professor ou professora em sala de aula. Diante dessas análises, quais as intervenções que a gente pode fazer? A dificuldade de tratamento de dados de informação em gráficos e tabelas não é uma dificuldade em química ou em física. Se trata de uma habilidade não adquirida pela maioria dos alunos. É necessário um número maior de intervenções, exercícios, práticas nessa habilidade, em todas as áreas do conhecimento, uma vez que, cotidianamente, muitas informações são veiculadas dessa forma. A utilização de uma linguagem didática mais adequada pode diminuir a distância entre as informações químicas dadas em um texto e suas transposições para gráficos e equações. Metodologias de ensino diferenciadas e uma linguagem didática mais adequada e acessível pode esclarecer melhor os conceitos químicos. A utilização de atividades de levantamento de conhecimentos prévios nas aulas pode identificar as dificuldades prévias dos alunos sobre os novos conceitos dados. A utilização de atividades em grupo e de pesquisa podem facilitar o processo de aprendizagem. A bimestralização com a utilização do currículo de referência, irá garantir que todas as expectativas de aprendizagem sejam contempladas. Uma abordagem prática seria a utilização de outros temas da atualidade para fazer uma analogia com o assunto abordado. Isso pode facilitar a compreensão do aluno. Então, nesse gráfico, não tem muito a ver com o que se pretende do conceito da expectativa de aprendizagem, mas pode ser utilizado como uma analogia, fazer uma comparação entre a aplicação de gráficos num tema atual que os alunos estão vivendo, que é a telefonia celular, para que eles compreendam melhor a expectativa de aprendizagem, que é analisar gráficos e tabelas. A palavra caloria citada no ensino da termoquímica é a mesma que o aluno ouve falar no seu dia a dia? Ele entende isso? Então, essa tabela mostra uma aplicação prática da palavra caloria para que o aluno entenda melhor onde é que isso está inserido no seu contexto. Uma linguagem contextualizada e mais próxima da realidade do aluno pode facilitar o aprendizado. O caderno pode auxiliar na abordagem de assuntos que talvez antes não eram estudados por motivos ímpares. Por vários outros motivos, talvez as habilidades, o conteúdo não tenha sido trabalhado. Então, o caderno é uma opção valiosa para que essas expectativas, de uma forma ou de outra, seja trabalhada com o aluno.
A análise dos dados obtidos pelas avaliações externas pode ser um instrumento muito importante nas intervenções no processo ensino-aprendizagem. O planejamento dessas intervenções irão garantir a concretização das competências e habilidades nos alunos. Esse é o nosso objetivo como educadores. Espero que essas informações tenham sido de grande valia e desejo a vocês um bom encontro e obrigado a todos.